Deus, ele deu a cada um de nós, seres humanos, poder, autoridade sobre a nossa própria vida. É muito importante mencionar isso porque às vezes a pessoa responsabiliza o mal pelo seu sofrimento. Não que o mal ele não possa causar sofrimento a uma pessoa. O mal ele veio claramente para roubar, matar e destruir. Mas tudo aquilo que o mal faz, e precisa se entender isso, é com a permissão do ser humano. É com a autorização do ser humano. É claro que ninguém diz assim, diabo, vem, rouba e mata e destrói a minha vida. Ninguém faz isso. Diabo, vem sobre a minha vida e acaba com a minha vida. Alguém faz isso? Ninguém faz isso. Ninguém faz. Nem de brincadeira a pessoa faz isso. Mas é como falamos, Deus, ele deu ao ser humano a autoridade sobre a sua própria vida. E o que isso significa? Quando você tem autoridade sobre uma coisa, você manda e desmanda. Você faz o que você quer com aquilo. É isso que acontece quando você tem autoridade. Então, se Deus nos deu autoridade sobre a nossa vida, quem manda na nossa vida? Eu costumo dar o exemplo de uma casa. O seu interior é como se fosse uma casa. Você determina o que vai entrar e você determina o que vai sair. Você determina o que vai estar dentro e o que vai estar fora. Quem determina é você, não é o diabo. O diabo não pode simplesmente entrar dentro de você. O diabo não é um Deus. O diabo é um anjo caído. O seu poder é limitado. E ele não tem autoridade sobre a sua vida. Ele não tem. É claro que o mal, ele quer que ele quer que as pessoas pensem que ele é poderoso, poderosíssimo, que ele é muito grande, que ele é implacável, mas o diabo é só um anjo caído. Ele não tem poder nem autoridade sobre a vida de ninguém. O único poder que ele tem é, como falamos certa vez, o único poder que o diabo tem é aquele que a própria pessoa dá a ele. Você sabe que o diabo ele trabalha com o quê? Com medo. A palavra de Deus, Pedro, ele fala que o diabo, vosso adversário, ele anda em derredor como um leão rugindo procurando a quem possa tragar. Então perceba, por que o leão ruge? Porque ele está com fome? O leão ruge para colocar medo na presa. E é assim que o diabo faz. O diabo tenta colocar medo na pessoa. Ele quer que a pessoa tenha medo dele. Ele quer que a pessoa tema a ele. Então, faz parecer que é aquele bicho papão, aquele bicho de 7 cabeças, mas não é. O diabo não tem autoridade nenhuma. Quando Deus criou o homem, ele colocou o homem no jardim, ele disse dominai. Dominai. Foi isso que Deus deu ao ser humano, autoridade sobre a sua própria vida. Só que o que aconteceu? O homem, ele desobedeceu a Deus, né? E acabou se sujeitando ao mal. Porque você vê que um dos discursos mais comuns de se ouvir por aí é faça o que você quer, viva do seu jeito. Deus deu uma autoridade ao homem. O homem desobedeceu a Deus, né? Abaixo, Deus, o homem ele só estaria abaixo de Deus. Mas o homem não quis ficar abaixo de Deus. Ele fez como o diabo. O diabo não aceitou ficar abaixo de Deus. O homem, assim como o diabo, quis se colocar acima de Deus. Deus pediu para o homem, não faça isso. O que o homem fez? Fez aquilo que Deus pediu para não fazer. Então, quer dizer, para o homem não foi suficiente ficar abaixo de Deus. Ele quis se colocar acima de Deus. E ninguém faz isso como se fazia antigamente. Antigamente tinha muita gente que se dizia Deus e exigia adoração. Mas quando, por exemplo, uma pessoa desobedece, que foi o que Adão e Eva fizeram, eles, em outras palavras, estavam querendo se colocar acima de Deus. Eles fizeram exatamente o que o diabo fez. E é assim que o mal entra na vida da pessoa. O mal não entra na vida da pessoa porque a pessoa não tem autoridade sobre a sua vida. O mal só entra na vida da pessoa com o quê? Com a permissão, com a autorização da pessoa. E quando que a pessoa permite que o mal entre na sua vida? Quando ela desobedece. Quando ela não faz aquilo que Deus pede.
Quando ela vive uma vida de desobediência a Deus, quando a pessoa faz isso, ela está abrindo a porta para o diabo entrar na sua vida. Ela tem autoridade sobre a sua vida. E como falamos, ela determina quem entra e quem sai. Não é o mal que entra simplesmente porque ele é muito poderoso. Não. Se ele entrou, foi porque a pessoa permitiu. Se ela não tivesse permitido, ele não teria entrado. Então foi dada uma autoridade. E todos nós temos essa autoridade. Isso é tão verdade que se, por exemplo, se nesse momento você que está aí vivendo uma vida toda errada, você que está longe de Deus, você que está mal espiritualmente, você tomar uma decisão de mudar, sabe o que vai acontecer? Sabe o que vai acontecer? O diabo, ele não vai poder fazer absolutamente nada. Ele não vai poder fazer absolutamente nada. Claro que ele vai querer fazer, ele vai tentar trabalhar na sua mente. Mas porque ele não tem poder nenhum, se você tomar a decisão, ele só vai assistir. Ele só vai poder assistir. Ele só vai poder assistir você pegando a sua vida e entregando para Deus. Ele só vai poder assistir você mudando. E ele não vai poder fazer nada. Porque você tem autoridade sobre a sua vida. E você não tem autoridade sobre a sua vida agora, nesse momento, porque você está ouvindo essa mensagem. Talvez você esteja sabendo disso agora, mas você tem autoridade sobre a sua vida desde o dia em que você nasceu. Deus, ele deu isso ao ser humano. Deus, ele deu isso. Costumávamos falar, e isso é uma verdade, que o ser humano é soberano sobre a sua própria vida. O ser humano é soberano. Nem mesmo Deus pode obrigar ninguém a fazer nada. Quando Deus criou o homem e criou o homem com vontades de Deus, ele fez a escolha de se sujeitar às vontades, ou melhor dizer, às escolhas do homem. Deus, ele fez essa escolha, porque se Deus, ele criasse robôs, ele poderia dar ordem a esses robôs para obedecerem, eles obedeceriam. Só que quando Deus cria o homem com escolhas, com autoridade sobre a sua própria vida, Deus também faz a escolha de se sujeitar àquilo que o homem escolhe. Então, se o homem quiser viver uma vida longe dele, o que ele pode fazer? Nada. Mas se o homem também quiser voltar-se para ele, então é isso. Você tem autoridade sobre a sua vida. Então, se você vê o mal na sua vida, você tem a autoridade de Deus para expulsar o mal da sua vida. Você tem a autoridade de Deus. Mas é que você tem que entender como é que se manda o mal embora da sua vida. Como é que se manda o mal? Falamos isso certa vez. O mal, ele só habita aonde há o pecado. Onde não há pecado, o diabo não tem lugar. Se você quer tirar o diabo, tire o pecado. Você quer tirar o diabo? Tire o pecado. Tirou o pecado? Tirou o diabo. Porque o diabo não pode ficar onde não tem pecado. E a pessoa só vai se deixar levar pelas dúvidas se ela não pensar. Eu não estou vivendo no pecado? Eu pergunto, como é que eu, não vivendo no pecado, o diabo ele pode ter acesso à minha vida? Eu tenho autoridade sobre a minha vida. Não é um demônio nem um inferno que tem autoridade sobre a minha vida. Sou eu. Sou eu que tenho autoridade. Então, se eu não vivo no pecado, que poder que o diabo tem de entrar na minha vida? Que autoridade que o diabo tem de entrar na minha vida? Que autoridade, que poder? É como falamos e repetimos, o diabo não é um Deus, ele é apenas um anjo caído, ele é alguém limitado, o seu agir é limitado. O diabo ele só vai fazer na minha vida, preste atenção no que eu vou falar, o diabo só vai fazer na minha vida, na sua vida, aquilo que nós permitimos. Então, o que ele vai fazer depende do que nós vamos fazer. Ele não vai fazer uma coisa na sua vida porque ele é poderoso. Não, se ele está fazendo alguma coisa, se ele fez alguma coisa porque você permitiu. É claro que você não permitiu isso diretamente, achando que estava permitindo ao diabo agir na sua vida. Mas você permitiu isso de forma inconsciente. Como? Desobedecendo a Deus, seguindo caminhos que não deveriam. Foi assim que você permitiu ao diabo entrar na sua vida e agir na sua vida.
mas a sua autoridade continua aí. Enquanto você estiver viva, você tem autoridade sobre a sua vida. Você pode ter sofrido muito nessa vida, mas a sua autoridade ainda está aí. E você tem duas opções a fazer. Ou você fica do jeito que você está, com o mal, fazendo o que quer, ou você toma uma decisão de mudar. A palavra de Deus, ela diz: sujeitai-vos, portanto, a Deus, e resisti o diabo, e ele fugirá de vós. Então veja, depende tão somente daquilo que a gente faz. Se você se sujeita a Deus e resiste ao mal, o que ele vai fazer? Ele vai correr de você. Imagine o diabo correndo de você. E às vezes a cena que mais tem sido vista é a pessoa correndo do diabo. É a pessoa fugindo do diabo. Mas a palavra de Deus diz aqui: sujeitai-vos, portanto, a Deus, e resistir ao diabo, e ele vai fugir. Mas aí a pessoa precisa fazer o que? Se sujeitar a Deus. Essa é a maior dificuldade do ser humano: se sujeitar a Deus, se submeter a Deus, se curvar, se inclinar diante de Deus. Mas, meu amigo, pensa comigo: se você não se sujeitar a Deus, você vai se sujeitar ao diabo. Se você não se submeter a Deus, você vai se submeter ao diabo. Só que aí que está a questão: o diabo não tem misericórdia, o diabo não tem pena. Se você já sofreu demais nessa vida, meu amigo, ele não quer nem saber. Ele vai continuar batendo até que a pessoa diga chega, até que a pessoa acabe com a sua própria vida. É isso que o mal faz. Mas por que ele faz isso? Porque ele é poderoso? Porque ele é muito forte? Porque ele é implacável? Não. Ele faz isso porque a pessoa está permitindo. Quando que ela está permitindo? Quando que ela está permitindo? Quando ela não se sujeita a Deus. Olha o preço que o ser humano paga por não se sujeitar a Deus. Mas para o mundão aí, parece que você está sendo esperto. Faça o que você quiser. Viva do seu jeito. Parece que você está no controle quando você faz aquilo que você quer. Parece que você está no controle quando você vive do seu jeito. Mas é exatamente aí que você está perdendo o controle. É exatamente quando você escolhe viver do seu jeito que você perde o controle da vida. E entrega na mão do diabo, que pega a sua vida e vira de ponta cabeça e faz da sua vida um inferno. Por quê? Você entregou para ele. Você deu autoridade para ele fazer aquilo que ele fez. Porque se você não tivesse feito isso, ele não teria feito nada daquilo que ele fez. Então, meu amigo, minha amiga, se você está cansado, cansada de sofrer, de chorar, de sentir dor, recentemente eu estive numa visita na casa de uma senhora que a única coisa que ela conseguia fazer é chorar. Filho no vício. E sofrimento assim, o filho estava apanhando dos traficantes, a coisa estava realmente feia, mas ao mesmo tempo que ela chorava, ela estava só reclamando também. Eu pergunto: o que ia mudar? O que o diabo estava fazendo na vida dela foi uma coisa que ela mesma permite. Não foi o diabo que tem poder de fazer, não. Se o mal está fazendo alguma coisa na sua vida, você está permitindo. Você quer que isso acabe? Você quer que isso acabe? A pergunta é essa: ou você quer continuar desse jeito? Se você quer continuar desse jeito, a vida é sua. Quem está sofrendo, desculpa, mas quem está sofrendo é você. Mas se você quer que isso acabe, você vai tomar uma atitude. Porque você tem autoridade sobre a sua vida, você tem poder sobre a sua vida. Sobre a vida dos outros, você não tem poder nem mais sobre a sua vida. Você tem poder. Então, se você quer que essa situação mude, você vai usar a autoridade que você tem. Essa autoridade não está comigo, nem está com Deus, está com você. Qual que é essa autoridade? O poder de escolha. Você pode, a partir de hoje, decidir mudar. Você pode, a partir de hoje, decidir obedecer a Deus, a sua palavra. E isso muda tudo, meu amigo. A partir do momento que você decide obedecer a Deus, o mal não tem mais nenhuma autoridade. Ele não tem mais nenhum poder sobre a sua vida. Ele não pode fazer nada. Ele vai continuar rugindo como um leão, tentando colocar medo. Mas, é como diz o outro, né? O diabo é igual ao cão, que só late. O diabo é igual ao cão. Chama de cão. O cão, ele faz o que? Ele late. Mas o cão está preso na corrente. Quem solta a corrente é você. O cão fica latindo lá preso na corrente para ver se
se ele colocar medo na pessoa, né? Mas ele tá preso na corrente. Quem vai lá e solta a corrente é a pessoa. O diabo tá lá, tá latindo, ele fica o dia inteiro latindo, como um cão amarrado. Só que aí você escolhe se você vai lá e solta ele da corrente. Mas a autoridade está na tua mão. Deus te deu autoridade sobre a sua vida. Nunca se esqueça disso. Então você só vai sofrer, meu amigo, se você escolher. O mal ele só vai ter acesso à sua vida se você escolher. Se você escolher. Mas se você a partir de hoje tomar uma decisão de se submeter a Deus, sujeitar a Deus, acabou, Thiago. Acabou. E é como falamos, ele vai ter que assistir você fazer tudo isso, ele não vai poder fazer absolutamente nada. Ele vai ter que assistir. Mas até a pessoa tomar essa decisão, o mal ele faz o que? Trabalha na mente, ele coloca pensamentos. Eu sei que nesse momento, enquanto eu estou falando com você, o diabo também está falando com você. Eu sei que nesse momento, quando você ouve a voz de Deus dizendo que você tem autoridade sobre a sua vida, o diabo também fala com você, dizendo que não tem mais jeito, dizendo que acabou, dizendo que já era, dizendo que você é um caso perdido. É isso que ele fala, é isso que ele faz, porque é isso que ele pode fazer. Ele não pode te impedir de tomar decisões, mas ele pode te limitar. Como? Na sua mente. Na sua mente, nos seus pensamentos, ele pode limitar você, ele pode limitar suas escolhas. Na sua mente. Na sua cabeça, ele pode fazer isso, porque a verdade, a realidade é que você tem autoridade, mas não se iluda. Se você não fizer nada, meu, a sua vida vai continuar do jeito que está. Não é porque uma pessoa tem autoridade que ela vai usar essa autoridade. Você tem autoridade, mas e aí? É como falamos, você não tem autoridade a partir de agora. Você tinha desde o dia que você nasceu, mas e aí? O que isso mudou? Não adianta nada ter autoridade e não usar. Você tem autoridade, mas o que você está fazendo com essa autoridade? O que você está fazendo com ela? Talvez você está entregando ela para o mal destruir sua vida. É isso que você está fazendo com a autoridade que Deus te deu. Se você quiser algo diferente, tome uma decisão de mudar as suas escolhas, de mudar o seu comportamento, de mudar a sua conduta a partir de hoje, a partir de agora. O passado não pode ser mais mudado. O que você fez não pode mais voltar lá atrás. Não, já era, acabou. Mas você pode, a partir desse momento, escolher fazer o certo. Você pode, a partir desse momento, escolher fazer o quê? Escolher mudar. Escolher se submeter a Deus e resistir ao mal. E aí, Ele é quem vai correr de você. Você vê, olha o poder, olha a autoridade que você tem. Está na sua mão. Não está na minha mão nem na mão de Deus, está na sua. Depende de você. Não tem esse negócio de, quando eu sentir no coração, quando eu sentir vontade, quando tocar no coração. A única coisa que você vai sentir, meu amigo, desculpa, mas é sofrimento. Se você não tomar uma decisão, a única coisa que você vai sentir é dor, é sofrimento. Essa é a verdade. Não tem o que discutir. Se você não tomar uma decisão, a única coisa que você vai sentir é dor, é sofrimento. E se isso não for suficiente, é como eu sempre costumo dizer para as pessoas, eu não preciso convencer você. Eu não preciso convencer você de nada. Quem tem que convencer você é a sua situação. Olha para a sua situação, olha para a sua vida. E veja o que você precisa fazer. Se a sua vida, desculpa, está uma desgraça, está um inferno, está um sofrimento, você precisa que alguém fale alguma coisa para você fazer alguma coisa. Se a sua vida está do jeito que está, de ponta cabeça, você precisa que alguém fale. Basta uma palavra. Para quem está cansado, para quem não aguenta mais, basta uma palavra. Uma palavra é o suficiente, porque a pessoa sabe o que passou. A pessoa sabe o que está vivendo. Não é possível que você não sabe o que está acontecendo com você. Não é possível que você não sabe o que você está passando. Eu não sei, eu não faço ideia, mas você sabe. E sabendo o que você está passando, sabendo o que você já passou, como é que você pode continuar passivo, passiva diante de tudo isso? Sem fazer nada, como se tivesse tudo bem. Como é que pode? É impressionante, né? O que impressiona em muitas pessoas melhor dizendo, o que impressiona em muitas pessoas é a forma passiva como ela lida com as situações. Certa vez eu estava também fazendo uma visita na casa de uma senhora e o neto dela estava com a cabeça virada, chegava em casa 5 horas da manhã e a gente ali chamando ela para a fé, e a forma passiva como ela estava lidando com tudo isso revoltava. Porque, poxa,
Será que a pessoa não sente dor? Às vezes a gente para se perguntar, será que essa pessoa não sente dor? Será que essa pessoa não sofre com tudo isso? Porque não é possível a pessoa estar passando por aquilo que está passando e lidar com tudo isso de uma forma tranquila, como se nada tivesse acontecendo. Para e observa a sua situação. Veja o que aconteceu com você. Veja o que está acontecendo com você, meu amigo. E tome uma decisão. Tome uma atitude. Não depende de mim, não depende de você. Deus está esperando você. Se você ficar esperando ele, vai continuar esperando você. Ele não vai poder e nem vai fazer nada enquanto você não fizer. Deus não age na compaixão. Deus não age pela compaixão, Deus age pela fé. Deus age pela fé. Não é a sua necessidade que vai mover a mão de Deus sobre a sua vida. É a sua atitude. Se não tiver atitude, desculpa, mas você vai continuar como você está. Então, se você quiser mudar essa situação, use a autoridade que você tem sobre a sua vida. Para fazer o quê? Para mudar. Para mudar. Deus deu autoridade a você. Então, use-a para mudar essa situação que você está vivendo. Tome uma decisão de, a partir de hoje, assumir o compromisso com Deus de mudança. E quando a pessoa está cansada, quando a pessoa está farta, de saco cheio, ela não quer nem saber o que tem que fazer, ela faz o que tiver que ser feito. Mas quando a pessoa ainda está naquele estado de, eu aguento mais um pouquinho, então, quando você pede para fazer uma coisa, ela já... Mas quando a pessoa está farta, quando ela não aguenta mais, ela está disposta. Então, se você é essa pessoa que não aguenta mais, que está farta dessa situação, você vai fazer o que tem que ser feito. O que tem que ser feito? Se volta para Deus. Obedece a Deus. Se sujeita a Deus, se submete a Deus. Para você obedecer, primeiro você precisa conhecer. Então, primeiro é importante que você leia a Bíblia, que você ore, que você busque a Deus, que você obedeça. Isso vai mudar a sua vida. Isso vai mudar a sua vida. É simples. A fórmula não tem nada de mirabolante. É simples. É simples. Se você seguir essa direção, a sua vida muda. Mas isso não é mágica. Deus não trabalha com teletransporte. Deus, ele faz milagre, não teletransporte. Ele não vai fazer uma mudança acontecer do dia para a noite. Nada acontece do dia para a noite. Da mesma forma como uma casa não é derrubada do dia para a noite, ela também não é reerguida do dia para a noite. Dá trabalho para destruir a vida da pessoa, mas também dá trabalho para reconstruir. Você teve trabalho para destruir sua vida. A sua vida não foi destruída do dia para a noite. Talvez demorou para ser destruída, mas hoje está assim. Então, para reconstruir, meu amigo, vai levar tempo. Mas eu fico imaginando depois que estiver reconstruída. E é isso que você tem que observar. Porque às vezes a pessoa olha assim a sua vida destruída e ela fala, nem vale a pena mais lutar por isso aqui, nem vale a pena mais. Olha a situação, olha a minha vida. Ela vê aqueles escombros ali e ela pensa, poxa, o que eu vou fazer? Não tem mais jeito não, já era isso aqui. Mas se você não lutar pela reconstrução da sua vida, meu, você vai ter que ficar desse jeito aí. Se é difícil reconstruir, mais difícil ainda é ficar desse jeito. Então tome uma decisão por você, pela sua vida, para que verdadeiramente haja uma mudança, uma transformação.